Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma vez mais, Deus nos permite nós estarmos aqui. E dessa feita, agora pregando pela live. E gostaria de compartilhar com os irmãos no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 4, e o versículo 22, 23 e 24, que diz assim: Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chamou Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou, eu falo contigo. Nós estamos diante de um texto, eu particularmente gosto muito desse capítulo, porque o Evangelho de João, ele trata da igreja de modo geral. Nós olhamos os evangelhos, que são chamados de sinóticos, no mesmo ponto de vista, Mateus, Marcos e Lucas, mas João ele já diferencia, ele é mais profundo, ele apresenta o próprio Deus encarnado, ele mostra a provisão de Deus para a humanidade. E no capítulo 4, nós olhamos Jesus Cristo estrategicamente num poço, que é onde Jacó fez aquele poço. As pessoas que estavam ali, os samaritanos, que eram uma tribo mesclada, né, entre os assírios e o povo de Israel, daí se deu o nome samaritano, que foi uma mescla de duas nações. E houve a separação entre os verdadeiros judeus e os samaritanos, que para eles eram os pagãos, porque houve uma época que Israel caiu numa idolatria, num fracasso espiritual, desprezando o verdadeiro Deus. E Deus ele entrou com providência, Deus ele enviou leões, destruiu Assírios, destruiu Israel ali, e mandaram chamar um profeta, um sacerdote de Israel para ensinar o povo como adorar o verdadeiro Deus. Daí passaram-se a adorar a Deus e ao mesmo tempo não tiraram a idolatria. E daí deu-se o nome samaritanos. E o samaritano achava que aquela fonte de água ali, aquele poço, era como se fosse a água benta, como diz algum povo religioso. Se bebesse aquela água, eu estaria espiritualmente saciado. E Jesus se apresenta para essa senhora como se uma pessoa tivesse sede. E ela disse: Como é que você me pede água? Porque eu sou samaritana. E Jesus ele começa dizendo: Olha, se você me der essa água, eu vou te dar água para a vida eterna. Ela disse: Como? Nosso pai Jacó, ele que fez esse poço aqui? Como que o Senhor pode prover a água para nossas vidas? E Jesus começa a dizer para ela que ele daria água para a vida eterna, e ele fala: Olha, eu sou o Messias. Na resposta em relação à pergunta dela, dizendo assim: Olha, nós estamos esperando o Messias. Ele que será o nosso provedor. E Jesus disse: Sou eu o que falo contigo. E essa senhora começa a observar que Jesus era profundo quando Jesus começa a tocar em particularidade da sua vida, dizendo: Olha, você não tem marido não. E ela disse: Realmente tu és profeta, o Messias de Deus. E ela se arrepende dos seus pecados. E Jesus, ouvindo ela vai e fala: Jesus, onde nós vamos te adorar? Aqui ou em Jerusalém? Jerusalém era, até hoje é chamado como uma cidade de adoração, né, referência. Jesus disse: Nem aqui, nem no monte, nem em Jerusalém. Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Bom, meus amados irmãos, nós observamos aqui alguns ensinamentos de Jesus Cristo para a vida daquela mulher e para nós hoje. Apesar que estamos vivenciando um período de um caos generalizado em todo o mundo, a questão do coronavírus, mas Deus não deixou de ser Deus. E a igreja não deixou de ser sua igreja. Jesus continua
tendo o controle, terá para todo sempre o controle sobre a sua igreja. E Deus tocou no meu coração para compartilhar a igreja a questão espiritual, a questão da adoração. Nesse período que nós estamos vivenciando, algumas pessoas foram restringidas de estar nos cultos. Mas Deus não nos restringiu de entrarmos em sua presença. Eu pego essa mulher como referência, a questão também de aonde vamos adorar. Algumas pessoas acreditam que somente terão sua vida espiritual solidificada nesse período que estamos vivenciando até do coronavírus, se estivermos na igreja. Mas por conta da lei, os governadores estão intervindo de nós não nos abrirmos o templo, mas a questão é que, como nosso pastor sempre nos orienta, a questão aqui é espiritual. Nós não somos proibidos de adorarmos o Senhor em espírito e em verdade. Uma das questões da mulher aqui, que ela achava que o poço era fonte de vida eterna para ela. E Jesus mostrou que Ele que era o supridor para a vida dela. Ele disse, você vai me dar essa água, vou tornar a ter sede. Mas a água que eu te der, você nunca mais terá sede, porque jorrará para a vida eterna. Jesus mostrou que Ele representa o Pai. E através de Cristo, ela teria a sua vida saciada espiritualmente. Quebrando ali o princípio de religiosidade, que ela achava que o poço é que daria água, que daria vida espiritual abundante para ela. Jesus mostrou que Ele tem a solução para esse problema. A vida do ser humano depende exclusivamente de Cristo. E essa adoração que Jesus está falando, jorrar para a vida eterna, ela também, antes de nós irmos para o céu, ela nos dá um princípio de vida aqui na terra, por enquanto estamos aguardando a vinda de Jesus. Primeiro, adorar o Pai em espírito e em verdade, mostrando que não se limita a um espaço, mas sim toda uma vida de um cristão. Muitas pessoas eles assemelham a vida espiritual somente em 4 paredes. Mas os que adoram o Pai em espírito e em verdade, ele expressa a sua adoração aonde ele estiver. É na sua casa, é no seu trabalho, é na igreja, é ir na rua, com relação às amizades. Todos vão ver que você tem um Deus, você é um cristão. Essa vida eterna, ela também nos mostra ter princípios de vida, de condutas. E hoje, além das crises que estamos tendo hoje, questão da enfermidade, parece que isso neutralizou até alguns cristãos de viver uma vida santa. Alguns cristãos, alguns lugares, estão deixando de servir a Deus porque não estão na igreja. Isso é um equívoco muito grande. Nós não estamos na igreja, mas nós somos a igreja de Cristo. Então essa vida de princípio, ela tem continuidade aonde nós estivermos. Então, eu hoje moro na Bolívia. Eu não vou deixar de ser um servo de Deus, porque estou lá quando o meu pastor não está vendo. Então isso aí é uma questão de comunhão com Deus. E Cristo mostrou para ela que Ele era a solução. Interessante que hoje se comemora a questão da ressurreição de Cristo. Para muitos é um feriado religioso. Muitos estão se porachando, se bebendo, embriagando-se. Alguns estão fazendo o seu culto religioso. Mas é muito mais, irmãos. O nosso Cristo ele não está mais pendurado naquela cruz. O nosso Cristo ele ressuscitou. E um dos homens que ele falou de Cristo de uma forma assim tão perfeita, que me chama a atenção também foi o apóstolo Paulo. Quando ele em Gálatas, ele fala que agora não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, a vida que eu vivia no mundo, agora vivo para a glória do Filho de Deus. E ele dizendo ainda, olha, eu agora trago no corpo as marcas de Cristo, ninguém me cala, porque eu estou morto para o mundo, e o mundo para mim. E ele fala ainda, e eu me glorio a não ser na cruz de Cristo. E só nessa epístola, Paulo ele menciona muitas vezes o nome de Jesus Cristo. Ele fala da cruz de Cristo, ele fala a cruz de Cristo, quando ele fala carregar a cruz de Cristo, ele não fala no sentido literal.
Ele fala a questão do sofrimento, porque Cristo, quando ele foi crucificado, Cristo foi rejeitado, ele foi zombado, foi ridicularizado, e para até os rabínicos, que aquilo ali era sinônimo de humilhação, mas Paulo via de uma forma diferente, a questão de honra, porque Cristo, ele que se entregou. Cristo foi ele que se entregou para nos salvar, é a morte substitutiva. Cristo era nós que era para sermos castigados, mas Cristo ele tomou essa culpa para si, como Isaías 53 fala, e isso foi a visão de Isaías 700 anos antes de Cristo. Isaías começa a falar, olha, ele tomou as nossas dores, ele foi humilhado, o seu parecer não tinha nenhum parecer, é como uma raiz seca. Isaías começa a dizer a questão da humildade de Cristo, e ele fala, ele foi humilhado, ele foi zombado, mas para salvar-nos da ira de Deus. O nosso pastor, um dos nossos pastores, pregou a questão sobre a ira de Deus, e é verdade. E Paulo ele começa a enfatizar, Cristo, ele é a nossa Páscoa. E hoje nós, quando fazemos referência à questão da Páscoa, do que Cristo fez, os cristãos eles já não comemoram aquela cruz ali. Ele exalta o Cristo que está vivo, que venceu o desprezo, venceu a vergonha, e era nós que éramos para ali. Por isso que Paulo fala que não me envergonho deste evangelho. Então Cristo mostrou para esta mulher o que Paulo tinha em mente. Tá? Paulo tinha em mente o que ele recebeu do Senhor. Paulo não andou com Cristo como os discípulos, mas Cristo se manifestou para ele como se manifestou para esta mulher samaritana. E esta mulher disse agora, não, eu quero o Senhor. E ela passou a expressar a sua adoração, como Cristo disse, a adoração em espírito e verdade, com sua vida. Ela deixou a fornicação, ela deixou a idolatria, que ela pensava que o poço era fonte de vida espiritual para ela. Ela abandonou esse princípio judaico que deixava ela preso no legalismo, e agora ela foi liberta, adorando Jesus em espírito e em verdade. Então, meus amados irmãos, você que está nos assistindo, hoje nós, por enquanto, nós estamos limitados à questão de irmos ao templo, adorarmos junto, mas nós estamos em espírito, seguindo o mesmo Cristo, o nosso Salvador. A nossa vida não vai deixar de ser entregue a Cristo por nós estarmos hoje só dentro de casa, ou no trabalho e voltando. Ela continua, ela é em espírito e em verdade. Cristo, ele tem a solução para o teu problema, tem a provisão espiritual. Cristo é o nosso provedor. Daquilo que nós precisamos está em Cristo. E o Senhor, ele mostrou para ela um padrão de vida para ela. Ele mostrou para ela, porque o homem natural não tinha como ele viver essa vida com Deus, a não ser dada pelo Espírito Santo. E Jesus mostrou para ela como ela deveria adorar o verdadeiro Deus, abandonando o legalismo, abandonando a fornicação e se entregando a Cristo de corpo, alma e espírito. Ela sentiu a liberdade em Cristo. Esta senhora foi libertada dos seus preconceitos que estavam dentro da sua cabeça, quebrou-se. Ela estava presa num ambiente que era de separação de nações, de etnias, por ser samaritana, tinha uma série de preconceitos. Jesus quebrou esse protocolo, mostrando que tanto judeu como samaritano, como qualquer outra nação, qualquer pessoa que pertence a qualquer etnia, deveria se entregar a Cristo e adorar o Pai em espírito e em verdade. E o objetivo de um adorador é ver o Pai na pessoa de Jesus Cristo. Jesus manifesta graça, Jesus manifesta dons espirituais e supre todas as nossas necessidades espirituais. E a condição para continuarmos recebendo essas bênçãos de Deus é viver em espírito e em verdade, é guardando a palavra de Deus. Por isso que Paulo falou para Timóteo, dizendo que ele seja exemplo na palavra, né? E está falando da questão da palavra que sai da nossa boca, não é questão da palavra de ler, mas sim como crente em Jesus Cristo, para que não tenha que se envergonhar, e depois fala que maneja bem a palavra da verdade.
Então nós devemos buscar o Senhor. O serviço também de um adorador é testemunhar de Jesus Cristo. É falar do que Deus tem feito, o amor de Jesus Cristo, o amor de Deus pelo ser humano, que Deus salvou através do sacrifício de Jesus Cristo, foi o maior presente de Deus. Você imagine comigo, quando Deus, vendo sua própria essência, seu Filho, sendo crucificado sem ter culpa, Jesus tomou essa culpa. A única forma de sermos salvos era o sacrifício de Jesus. Foi quando ele tomou todas as nossas dores e pecados, tomou sobre de todo ser humano. Mas a condição de ser salvo é crer nele e aceitar o seu evangelho, né? E através desse evangelho nos traz cura, nos traz paz de espírito. Então vamos continuar pedindo ao Senhor a sua graça maravilhosa sobre nossas vidas, para continuarmos dando testemunho do Senhor e buscarmos o Senhor em espírito e em verdade. Pedir a Deus que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor traga um avivamento de salvação de vidas, que essas pessoas venham se entregar a Cristo, porque, como diz João, filhinhos, jaz a última hora. Jesus está vindo buscar a sua igreja. Que o Senhor, nesta manhã, te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda esta palavra, adorando o Pai em espírito e em verdade, em nome de Jesus Cristo. Quero orar pela sua vida. Amém? Pai, nós te damos graça, Senhor, por esta palavra revelada aos nossos corações. E pedimos, Espírito Santo de Deus, que nos ajude, Senhor, a testemunhar do Senhor, a crer, Senhor Deus, na provisão do Senhor diária para a sua igreja. Que o Senhor continue fortalecendo os nossos pastores, os presbíteros, os obreiros da casa do Senhor, os nossos irmãos que estão nos hospitais, alguns que têm que trabalhar. Senhor, guarda o teu povo. Senhor, fortalece a tua igreja, como a igreja de Esmirna, que foi proibida de adorar no templo, mas a igreja continuava unida, Senhor, no mesmo espírito. Era pobre, mas era rica da graça de Cristo. Senhor, fortalece as nossas vidas. Nos conceda graça, Senhor, para ver esse evangelho maravilhoso de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Graças te damos, Senhor, por esse meio de comunicação onde que pessoas podem ser alcançadas para a glória do Senhor Jesus. Meu Senhor, muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.